E pra gente falar sobre esse jogo de ontem, vamos falar com ele, o nosso repórter Alessandro Matias. Bom dia! Alguns problemas com o nosso repórter Alessandro Matias, que daqui a pouquinho estará destacando essa vitória entre Sport e Atlético Paranaense. Já não há janelinha? Retornou? Não. Ainda não, né? Mas o jogo de ontem, Anderson, foi importante pela vitória. Falar agora pra você agora há pouco que eu não gostei do jogo. Sim. Mas o Sport, como a gente disse, né, dependendo dos resultados, o Sport poderia assumir essa vice-liderança e assumiu. E assumiu. Os resultados ajudaram no decorrer da noite. A vitória do Palmeiras, o próprio empate do Cruzeiro contra a equipe do Vasco e a vitória do Sport. O Sport fez seu dever de casa, não foi o primor do futebol, mas o resultado prevaleceu em relação ao desempenho e a vice-liderança mais do que justa pelo que vem fazendo aí em campo. Passo a bola agora para Alessandro Matias, nosso repórter diretamente do Recife. Rapaz, quando passa a bola para mim é gol, viu? É caixa. Mas vamos lá, eu estava falando aqui que a torcida do Sport está feliz e não poderia ser diferente. Tudo aquilo que a gente falou, rasgue, né, jogue fora, em cima daquela realidade que o Sport estava no início do campeonato, né? Uma realidade de seguir disputando para não cair. Eu, sinceramente, já tenho umas 2 rodadas para cá, não cravava e não cravo também, lógico, mas como acompanho o futebol há 46 anos, e de perto, por sinal, não dá para a gente deixar de acreditar aí que o Sport está longe, pelo menos, é o que está demonstrando, o elenco, o Claudinei Oliveira, seu trabalho, sua filosofia, a torcida também começa a chegar junto. Ontem eu falava que 7 mil vendidos, né, e torcedores sócios indo buscar lá na Ilha do Retiro era muito pouco. À noite deu 9, 10, no final da tarde, melhor dizendo, e à noite deu aí esse público que dá para ser considerado interessante, né, perto do que a gente tem como ideal. Foram 17.841 rubro-negros para assistir à vitória, com esse gol maravilhoso do Felipe Bastos de longe, uma bola que eu mesmo, confesso a vocês, no momento que ele chutou aquela bola, que ela pegou a altura, eu mesmo disse para os colegas que assistem sempre o jogo ao meu lado, lá nas cadeiras cativas da Ilha do Retiro, eu disse, cara, era para tocar para o lateral, salvo engano, era um lateral que estava na direita ali sozinho, ele chutou, a bola subiu tanto que eu digo, vai parar lá nas torcidas jovens, mas não, a bola pegou um efeito, caiu no ângulo do goleiro do rubro-negro paranaense, e foi caixa, né? 1-0, o Sport naquele momento ali em diante fez o seu placar. Um jogo que no primeiro tempo, chama atenção, venceu, ganhou os 3 pontos, é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Claudinei Oliveira alcançou seus objetivos até então, está aprovadíssimo, diga-se de passagem, mas eu não posso deixar na minha função aqui, de chamar atenção para um primeiro tempo que o Sport deixou muito a desejar, né? Agora, óbvio, uma marcação em linha que o Atlético Paranaense fez, aliás, 2 linhas ali bem compactadas, e o Sport teve dificuldade, as bolas eram trabalhadas só nas laterais, o Rafael Marques isolado, sem receber bola, o Rogério também ficou um pouquinho abaixo do desejado, mas veio o segundo tempo e o gol, né, abriu os caminhos e facilitou o trabalho do Claudinei Oliveira, até certo ponto, né? Como eu digo, até a página 2. Da página 3 em diante, o Claudinei, eu também faço essa crítica aqui, foi uma pergunta que eu fiz para ele no meio do jogo, na coletiva de imprensa, a respeito do segundo tempo. Óbvio, o Sport fez um gol, o time veio para cima da barra rubro-negra, querendo o empate, e era o momento, ao meu ver, do Claudinei Oliveira colocar um jogador tipo Everton Felipe, um cara de velocidade, mesmo estando com problemas ainda, né, de adaptação para o seu retorno à equipe rubro-negra, para a titularidade, né, tá tendo ainda que ficar no banco, entrando aos poucos, trabalhando, treinando, se condicionando, mas eu achava ali que o Neto Moura não seria a minha primeira opção para fazer aquilo. Com a entrada do Neto Moura, ele assumiu esse risco, né, por sinal muito grande, do Atlético Paranaense chegar ao empate. Tanto é que o Atlético Paranaense veio para cima do Sport com mais facilidade e, por pouco aí, a gente não viu um empate nas bolas lá na zaga rubro-negra. Então, eu fiz essa pergunta, ele, na sua resposta, disse que a entrada de Neto Moura era sim para segurar o placar, para dominar a bola mais, para sair. Só que
À frente, a gente viu que o Sport não rendeu muito, né, depois dessa entrada do Neto Moura. Nada contra o atleta, tá? Com relação a ontem, nada contra o Neto Moura. É porque eu achava, só estou falando da substituição, eu achava que merecia, quem sabe, um atacante, né, o El Tanque, entrasse ali, o Carlos, ou, no caso, como eu já falei aqui, o Everton Felipe. Ele negou, ele disse que era outra estratégia, que tem hora que é para jogar bonito e tem hora que é para jogar feio. E ontem foi a hora de jogar feio, mas ganhar os 3 pontos. Ou seja, ele reconheceu que minha pergunta estava no caminho correto, né? Se não correto, mas também era correta a minha opção ali quando eu coloquei para ele, com todo o respeito que eu tenho a ele, e todo mundo sabe que eu admiro o trabalho dele, sou fã dele pela forma que ele se expressa, a forma que ele trabalha semanalmente ali, abre treino, entrega logo a escalação de frente, não tem frescura alguma, com perdão da palavra. Então o técnico rubro-negro respondeu. Pela resposta dele, ele também viu coerência na minha pergunta, na minha indagação. Então o Sport recebeu esses 3 pontos aí, está muito além do que o torcedor mais apaixonado imaginasse, e o Klaus Câmara, um pouquinho antes, teve já falando aí dos bastidores, o Klaus Câmara chamou a coletiva, não é coletiva, né, ali na zona mista, para explicar detalhadamente a negociação do Anselmo. Eu acredito que você, Moisés, deve estar aí também com a sonora, que está no nosso site, eupraticoesporte.com.br, e também no nosso canal lá no YouTube do Eu Pratico Esporte. Então, o Klaus detalhou ainda mais porque estava muita gente dizendo os valores errados, se o Sport tinha ou não os direitos de vitrine, que ele confirmou que tem, está guardando pouco mais de 1 milhão e pouco. Ou seja, o Sport vai receber 1 milhão e pouco, mas na verdade vai retornar esse dinheiro para o Internacional de Porto Alegre, que no caso é basicamente o que o Sport vai gastar, está gastando, né, com relação ao Richelli, que ainda não jogou lá. O Sport banca o salário de Richelli até o dia que ele botar uma chuteira e assinar uma ata, né, de jogo, uma súmula de jogo. Então, a gente passa agora para vocês aí, para a gente fazer um debate legal aqui na mesa da Rádio Vicência FM. Beleza, vamos ouvir aqui o Klaus Câmara, né, que ele fala sobre essa negociação, que foi horas antes do jogo, né, Anderson? Aconteceu. Eu já esperava a entrada do Anselmo. Por volta das 5h30, 6 da tarde. Inclusive o jogador concentrou com os outros atletas. E até me pegou ele de surpresa foi para pré-eleção, participou de né, todo aquele pré-jogo com seus companheiros, mas na hora de entrar em campo ele não acabou ficando de fora. Então vamos ouvir. Ô, Moisés, sim. Deixa eu confessar aqui uma informação. Eu não estava sabendo de cravar que o Anselmo não iria para o jogo após, como o Anderson Batista falou aí, o nosso pré-jogo. Poucas horas depois eu soube que existia essa possibilidade dele não entrar, porque estava muito encaminhada o fechamento dessa negociação. Só que, entre divulgar um possível, enfim, eu fiquei na minha e também porque a fonte pediu para preservar esse tipo de situação, até porque ninguém sabia realmente se de noite iria acontecer de fato. Mas deixa eu dar um elogio aqui ao Anselmo, que é um cara que vocês podem ver a forma com que ele fala com a imprensa, com que ele falou desde o início, a atenção, nunca se indispôs, nunca deixou de falar quando a gente chamava, precisando de umas sonoras aí para explicar para o torcedor rubro-negro alguns fatos. E o cara já sabia que não ia para o jogo, ele concentrou, ao contrário de André e de outros, que André é atacante, né, que está no Grêmio, está no direito dele, mas eu acho que quando o cara está engajado, o cara respeita o clube, respeita os colegas, a comissão técnica, a torcida, custava nada o André, naquela época, fica concentrado, né? Teve um momento que ele saiu. O Anselmo não, o Anselmo ficou na concentração até a noite, sabendo que não estava mais nos planos, conversou com o técnico muito antes, né, de se dirigir, ainda na concentração, muito antes de se dirigir para a Ilha do Retiro, se despediu da equipe, tirou foto, participou da pré-eleção, fez a oração, enfim, entrou no clima da galera, se despediu como um homem, né, como um profissional, que deve ser, deixou as portas abertas, e fica aqui, pelo menos os contatos que eu tive com ele profissionais de respeito, de profissionalismo, e o torcedor rubro-negro merece e deve saber disso, porque amanhã um jogador como esse merece e tem todo o direito de voltar, e a torcida tem que idolatrar, sim, jogador desse jeito, competente e respeitador, e que faz da sua profissão um caminho de respeito, né? de
de lá e de cá. Beleza, vamos ouvir aqui o Klaus Câmara agora. Boa noite a todos os ouvintes. Bom, na verdade, a gente vem só confirmar, né, aquilo que já é sabido por todos. O Anselmo recebeu uma proposta, né, durante a semana do clube Al-Wehda, que é o clube do Carille, e inicialmente não houve acordo entre as partes e houve uma recusa por parte dele. Houve uma nova proposta, né, o atleta e o seu representante achou interessante, o Inter, que é o clube detentor de seus direitos federativos, também, e nós temos o atleta emprestado conosco e tivemos que cumprir tudo aquilo que constava em contrato e ou pagar, ter o direito de preferência, nós tínhamos para poder exercer, ou nós pagaríamos o valor proposto, ou éramos obrigados a fazer a liberação do atleta. Então definimos em cumprir aquilo que estava em contrato. O atleta definiu em sair por questões pessoais que envolvem ele, a família e a proposta, pelos valores que chegaram. Mas o que é mais importante falar para o torcedor é que a gente está muito focado, né, no trabalho aqui. A gente tem uma equipe com totais condições de poder nos trazer aquilo que a gente espera e continuamos a seguir forte aí na competição. Beleza, quem também falou sobre essa saída foi o técnico, né, na coletiva, que claro, todo mundo iria fazer essa pergunta a ele, né, com a saída de Anselmo, como é que ele vai fazer com essa equipe. Daqui a pouco a gente fala sobre o jogo e também sobre essa ausência. Isso pode acontecer até porque é futebol e qualquer atleta pode sair dependendo do seu desenvolvimento naquela equipe. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas ele falou, né, que é uma perca, claro, e ele dá algumas explicações e fala aí que mais ou menos como é que já vai montar esse time São Anselmo. Reportagem, vamos lá? Tá no ponto? O áudio tá lá no Eu Pratico Esporte e também lá no YouTube. Vamos lá, Geraldo. Bem envolvidos aqui, engajados no nosso projeto. Então... Tanto que o Fábio Carille, que é um atual campeão brasileiro, foi dirigir um time na Arábia, né, no mundo árabe, podia escolher o jogador que ele quisesse, que tem aporte financeiro para contratar quem quiser, e optou pelo Anselmo. Então mostra o que ele vinha fazendo. Né, mas assim, a minha postura, que eu falo para vocês, eu não falo só aqui na coletiva, eu falo para os atletas lá. A minha postura é sempre valorizar quem está entrando. O Anselmo foi no meu quarto conversar comigo, quando ele soube do que tinha acontecido. Ele falou: professor, tem uma notícia triste para te dar. Eu falei: não, triste não, cara, uma notícia legal, eu fico feliz por você, você mereceu, né, você conquistou isso, você tem 29 anos, você tem que pensar na tua família mesmo. Né, eu não posso eu aqui falar para você não ir, aí daqui a pouco vem uma proposta para mim da Arábia, eu vou. Aí eu vou falar: pô, o professor falou para eu ficar e foi ele. Né, então... eu acho que ele tomou uma decisão pensando no futuro da família dele, na independência financeira dele, correto. É o que eu falei na coletiva ontem. O que importa é o que ele fez não volta também. Os gols que ele fez, a assistência que ele deu pro Rogério, o campeonato, os 8 jogos que ele participou, das 9 últimas horas ele tinha jogado 8. Esses 8 jogos ninguém tira, né? E ele já colaborou com o esporte. Então o esporte contou com o atleta, ele colaborou enquanto esteve aqui. Agora vai dar um retorno financeiro, né? Não grande, mas alguma coisa vai retornar pro esporte. E a gente... falando em planejamento, quando a gente trouxe o David, a gente pensou nisso, né? Quando a gente trouxe o David, não imediato que ele sairia, não é tão fácil na janela, mas a gente pensou que a gente precisava de um jogador quando o Anselmo não jogasse. E a gente pensou, a gente contratou antes de acontecer, né? Não estamos correndo atrás agora, a gente contratou antes de acontecer. E é mérito do planejamento que está sendo feito, né? Mérito aí da diretoria, do Klaus, aí do pessoal, do Guilherme, do pessoal que tem feito esse planejamento para que a gente tenha contratado esse jogador antes de perder o Anselmo. A gente não ficou, senão o prejuízo seria maior pela característica de jogadores. Então eu coloquei o Evandro, optei pelo Evandro, eu acho que também seria muito. Eu tinha cogitado o Michel, cogitei o Hernando, comecei a começar com o David, aí mais uma baixa, eu não colocar o Evandro, e também seria pegar e rasgar o contrato do Evandro. Então eu conversei ele na preleção, falei para ele jogar tranquilo, falei para ele que se desse tudo certo, o mérito era dele, se alguma coisa desse errado, a responsabilidade era minha, que ele tinha minha confiança. Eu acho que ele fez um jogo bacana ali, jogou bem, tem lógico, falta um pouco de ritmo, mas não comprometeu. Difícil marcar o Nicão, como eu falei ontem. Enfim, estou satisfeito com o rendimento de todos, cara. E com o vestiário maravilhoso, todo mundo aí, até quem não está relacionado no vestiário. O Anselmo veio com a gente, participou, fizemos questão que ele participasse da preleção, veio junto no ônibus, fez questão de tirar foto com todo mundo para levar de recordação. Então, estou feliz, cara. Mudou, você voltando ao início da tua pergunta, mudou o plano de jogo, porque a gente fez um trabalho tático contando com aqueles atletas, tinha montado a bola parada contando com aqueles atletas e aí você tem que trocar, mas aí paciência, né? A gente faz a troca e vai pro jogo, a gente tem que botar 11 para jogar e sempre a gente confia naqueles que a gente escolhe.
Então tá aí, Anderson, né? Ele falando. Agora, ele falou uma coisa aí, né? Porque a gente chama a atenção todo esse desenvolvimento do esporte com a chegada do Claudinei, né? Que chega, vem de uma equipe que foi rebaixada para a segunda divisão, querendo ou não chega, ou querendo ou não naquela turbulência toda. E o Anselmo saiu. E se acontecer alguma proposta para esse treinador também, que pode acontecer, é futebol, dependendo dos valores, como ele disse, né? Pode ir embora também. Exato. Agora falando sobre o Anselmo, vai fazer uma falta tremenda, né? O Carille está como um exemplo claro do que a gente está abordando aqui no momento. Porque é um treinador que estava no Corinthians, atual campeão brasileiro, e que conseguiu aí sair do clube por propostas aí mirabolantes financeiramente, onde percebemos que é um treinador de qualidade, e também não só o Carille, o Rômulo Otero também, jogador do Atlético Mineiro, a própria proposta que o Almeida ainda está querendo investir no Roger Guedes. Então é uma equipe que está se reforçando para quem sabe ganhar tudo lá na Arábia. E porque voltou tá pegando agora os pouco melhores jogadores que vão aparecendo no futebol brasileiro. E esse time do Carille voltou agora há pouco para a primeira divisão lá do Nacional lá, então eles estão querendo montar um time bem forte mesmo. E tá vendo que tá montando, né? Já levou o Anselmo, também eu tava assistindo algumas mídias e falava que poderia até levar o Rodriguinho do Corinthians, né? Que agora tá se recuperando. E em relação ao esporte, vida que segue. O esporte tem que agora tomar como exemplo as duas partidas sem o Anselmo, a partida contra o Inter no fim de semana passado e essa agora contra o Atlético Paranaense, e ver uma forma, um método de atuar sem esse atleta que vinha sendo o pilar central desse meio de campo, o principal articulador. Ontem o Sport percebemos que foi uma equipe que teve dificuldades dentro de campo de armar jogadas. O Sport chegou mais em bolas alçadas, na velocidade de alguns atletas à frente. Então o Sport agora tem que formular alguma maneira de atuar sem o Anselmo. O curioso, Anderson, em cima do que você está falando aí, é contra o Inter, o Sport não sentiu a falta do Anselmo. Ontem, eu acho que o Sport sentiu não só a falta do Anselmo, no primeiro tempo, principalmente, como também do Sander, né? O Evandro, tudo bem, faz tempo que não joga, a gente tem que ter mais paciência com ele, tem que ter calma, lógico, mas há uma diferença muito grande de ritmo de jogo, de tudo, tecnicamente, vou falar até assim tecnicamente, né, já que Sander não é tão forte nesse lado, mas sentiu essa falta, né, dessa força, desse vigor ali pela lateral. Deixa eu fazer aqui um contraponto também, que eu vinha criticando muito, lógico, com respeito e verificando com mais detalhe as partidas do Felipe Basto. Ontem não foi por causa do gol não, mas Felipe ontem já teve, aliás, não só ontem, vem dos dois últimos jogos aí demonstrando um crescimento, né, muito, muito grande. Haja visto aí que eu tenho reclamado, não lembro agora qual foi o jogo, me perdoe se vocês puderem me lembrar, mas teve um jogo aí recentemente que eu reclamei que ficou uma abertura, foi contra o Atlético Mineiro, perdão. Contra o Atlético Mineiro ficou uma abertura no meio de campo e eu achei, pelo menos essa foi a minha visão, que o Felipe Basto deixou muito a desejar nesse sentido. Vem evoluindo, contra o Inter evoluiu, ontem contra o Atlético Paranaense evoluiu também ainda mais, e é o que o técnico Claudinei Oliveira, o torcedor do Rubro Negro, está querendo, né? É esse cara que tem um chute forte, é esse cara que marca, esse cara que é líder, tem que ser um dos líderes do grupo, então o caminho é esse. Beleza, Alessandro. Nos encontramos amanhã com mais informações do Leão da Praça da Bandeira do Esporte Clube do Recife. Só lembrando aí para o torcedor pernambucano, em especial do Esporte Clube do Recife, o canal do YouTube tem essa coletiva que a gente colocou no ar aqui agora, essa entrevista do Cláudio Câmara completa, tá lá, quem quiser ouvir de novo, tá o registro também da coletiva de imprensa do técnico Claudinei Oliveira. Se inscreva no nosso canal, clique no link para receber os avisos de treinos e tudo que a gente colocar no ar, e também forneça o like, né, que é aquela mãozinha assim que fica mostrando uma joia, como se fosse legal. Então clica nela porque o YouTube recomenda para todo mundo que o nosso canal é mesmo diferenciado, tá bom? Forte abraço para vocês aí no estúdio, para quem está em casa, beijo, para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Abraços, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira do Esporte Clube do Recife aqui na Rádio Vicência FM. Esporte, esporte, esporte.